Buenas noches. Ó, chegou falando. Ó, que língua você está falando hoje? Hablando espanhol. Congresso Você estava no congresso ontem? Estava agora falando no congresso. Ai, jura que era hoje? Eu fiquei ontem e não te vi. Eu vi a Ana Carolina. Eu falei, cadê a Fabiana que não vai falar? Eu estava lá agora. Eu falei, foi tão legal, foi bom. Ai, puxa vida! Que legal! Parabéns, hein? Estava eu, a Bianca, foi bem legal. Então, eu estava esperando a Bianca e aí entrou a Ana Carolina. Ontem eu não consegui assistir. Boa noite! Boa noite! Tudo bom, Kika? Oi, Flávia. Flávia, querida, tudo bem? Tudo! Estou feliz que você está aqui. Tudo bem. Estava vendo também o Derecho. Ai, que bom! Nossa, eu sei que o meu ego não permite isso. Thaís, tudo bom? Quanto tempo? Boa noite, tudo bem? Que saudades! Muita saudade. Oi, Thaís. Beijo. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom, tudo bem. Oi, Carla, tudo bem? Boa noite para todos. Boa noite. Parabéns a todos pelo Dia do Advogado, né? Parabéns para nós. Parabéns. Somos fortes. Sim. Bom, para quem está chegando agora, né? Ângela, Karen, Margarida. Só para situar o Félix, nós estamos começando nesse momento a fala Nós vamos esperar um pouquinho, porque tem bastante gente hoje para participar dessa aula. Eu resolvi fazer essa aula aberta. Em associação ao Dia do Advogado, também é para os nossos alunos, né? A Carla é da turma de formação, junto com a Kika, né? A Edneide e a Thaís já foram alunas de turmas anteriores. Né? A turma é 4, eu. A Thaís é da turma 3 e 4, né, Thaís? 3 e 4, né? Começou na 3, terminou na 4. Metade em cada. Fabiana, essa aula de crenças limitantes é para mim, porque ô mulher para ter crença. Falei, essa eu não perco por nada. Olha, eu vou dar as minhas para você, viu, Carla? Já que você tem tantas, o que custa você pegar mais um pouquinho das minhas, né? Liane, tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Dri. Adriana, Leonardo também já está aí. A gente espera só um pouquinho para a gente ver quem o pessoal que está entrando. Tem bastante gente, então. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Tudo Cadê bem? sua cara? Tô pensando se eu entro ou não, se eu quero ser visto Boa hoje. noite. Você tirou a barba. Tirei nada aqui, ó. Ah lá, fala que ele vai tirar a barba. Vai nada. É que hoje eu vim de aluno. Hoje eu falo, não, hoje eu vou de aluno, não vou de professor, não. Aí vem de camiseta, entendeu? Tá certo. Falei para ele, Leonardo, vou chamar você para falar, ter uma fala no congresso hoje. Ele falou assim, e que nada, tô de camiseta. É uma crença minha de que quando eu vou palestrar, eu sempre tenho que estar alinhado. Pois é. Ué, mas vocês não viram desembargadores tudo reclamando aí dos advogados que vão fazer sustentação oral que estão sem gravata? Às vezes estão de camisa e paletó, mas sem a gravata eles estão reclamando. Que é para estar de gravata porque é um ato solene. Então, a profissão do advogado tem essas ingratidões, mas tá bom, a gente agradece. Mas isso faz parte do sistema de crenças da profissão. Sim.
Sim. A gente já começa falando isso, né? É um sistema de regras. E se nós queremos fazer parte desse sistema de regras, nós precisamos seguir. E eu vou falar agora para você, eu acho que eu nunca falei isso, mas uma das coisas que me fez optar em fazer direito na época do colegial, ensino médio, quando eu fui escolher uma profissão, eu falo, na verdade, eu sempre falei que eu queria andar super alinhado de terno e gravata. Na época, o meu sonho era trabalhar em banco. Vai começar daqui a pouco, porque o homem está falando, deve estar por esse caminho. O homem já está falando. Vai começar já. E aí, o seguinte, eu queria trabalhar em banco. Meu sonho era trabalhar em banco, que eu achava o pessoal do banco super arrumado. E aí, eu tive aula de direitos humanos e fui entrevistar uns advogados, porque meu trabalho era sobre direito trabalhista no terceiro ano colegial. E aí eu fui me atentar ao advogado e eu falei, nossa, o advogado tem tudo a ver nessa crença de estar sempre arrumado, alinhado, sempre apresentável. E aí, para mim, isso não é um problema, entendeu? Então, mas é uma crença. É uma crença. Muito bom. Não, e ele nem gosta, né? Leonardo Feidoso. Ai, né, dona Adriana? A Adriana também. Tá sempre arrumada, sempre alinhada. Menos eu. Cadê o chat? Não tem chat? Tem chat. Tem chat, sim. Ai, você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu pensando que estava desligado um fone. Já pensou se fala umas besteiras? Ó, a gente tem que tomar cuidado com esse mundo online, hein? Você viu, menina, cada coisa que acontece? Tomar cuidado. Ai, saudade, gente. Também. De estar com as pessoas ao vivo. Esperar aqui, tá? Mais 5 minutinhos, tá bom, gente? Pra gente começar. Hoje, Fabi, a subseção de Itapevi postou uma homenagem ao Dia do Advogado, e aí postou um monte de foto das palestras, inclusive da sua, né? Ai, eu quase chorei. Falei, gente, como é que vocês fazem isso com a gente? Não pode. Eu vou assistir. Eu vi também, o pessoal me mandou tanta coisa. Eu também fiquei feliz hoje, né? Até por ser Dia do Advogado, a gente participou de um congresso. Nossa, é muito legal. Assim, e todo esse movimento que a gente está fazendo do direito sistêmico. Sei, alguém está falando? Eu acho que eu devia ir. Sim, eu vou ligar. Bom, pessoal, hoje é uma aula interativa, tá? Então, não é um monólogo, na verdade, é que nós vamos interagir. Então, para quem é aluno, já sabe, né, que os microfones podem ser abertos para fazer perguntas, para fazer comentários, tá? E aí eu já vou trazendo uma consciência para vocês de quais são as crenças que vocês têm sobre os advogados, já que hoje é o Dia do Advogado, então em comemoração a isso, já vamos começar falando. Quais são as crenças que vocês têm a respeito dos advogados, ou talvez as crenças que vocês ouvem a respeito dos advogados, e as crenças que vocês têm sobre vocês mesmos e sobre o mundo. Né? Sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, talvez vocês possam
aproveitar esses minutinhos para escrever aí no caderno de vocês 5 crenças que são muito fortes. Mas vamos falar aqui de crenças limitantes, tá? Temos, lógico, a gente tem crenças positivas, né, que nos impulsionam a agir, né, e a nos movimentar, mas nós temos aquelas crenças que nos impedem de seguir adiante. Então, coloca aí no papel 5 crenças que eu quero ouvir aí depois de vocês alguns exemplos. A cor desse sofá, muito parecido com o nosso. Querido. É um tecido melhorzinho aí, porque ele é mais durinho. Eu só vou pedir para vocês desligarem os microfones e na hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta ou um comentário, aí vocês abrem, tá bom? E olha só, gente, nós temos também hoje o privilégio de ter a minha amiga Bianca aqui com a gente, olha lá. Estávamos as duas no congresso, ela falei assim, Bianca, vamos participar? Ela está aqui hoje também com a gente. Então, para prestigiar e contribuir também com a nossa aula de crenças. Eu falei aqui, Bianca, já comecei perguntando para eles quais são as crenças que eles têm a respeito dos advogados, né? Já que nós estamos falando do Dia do Advogado. E quais as crenças eles têm a respeito do mundo, das pessoas, né? O que é que impede de se movimentar, de agir. Então, quem gostaria de falar sobre as crenças que colocou aí no papel? Levanta a mãozinha aí, quem quer falar. E a Bianca está falando aqui. Pode falar, Bianca. Não, eu só coloquei aqui no chat quantas das crenças são inconscientes, né? Nós não temos consciência dessas crenças, mas a gente no cotidiano da vida, no dia a dia, se comporta, se move, sente emoções, reações que estão profundamente conectadas a essa crença, né? Especialmente na advocacia. Como a Fabiana sempre fala, com maestria, quantos de nós, e hoje também ela falou no congresso, na jornada internacional, quantos de nós, profissionais de direito, temos crenças de fazer justiça, né? E brigar por algo que foi tomado, algo que foi injustiçado, e isso é uma crença, né? Porque, na verdade, o papel do advogado não é brigar, não é buscar fazer justiça, né? Nesse sentido de fazer justiça por alguém injustiçado. Esse é o grande peso da advocacia, né, Fabiana? A gente querer fazer justiça pelos outros, esse não é o nosso papel, né? Nosso papel é realmente auxiliar essas pessoas a olharem para aquilo que realmente elas podem fazer com essa situação de injustiça que aconteceu na vida delas e como que o Poder Judiciário, a lei, pode contribuir, né? E aí nós, como advogados, ficamos nesse lugar só de especialistas em lei. Mas, às vezes, por crenças, a gente sai brigando, né? Exatamente. Exatamente. Fala, Renata. Vou falar as minhas boa noite para todos, para todas. Parabéns pelo nosso dia, né? Parabéns. Ai, eu amo o que eu faço. Que bom. Esse eu acho que é o primeiro passo. Estou tão feliz hoje pelos parabéns todos que eu recebi, nós recebemos, né? É tão bom. Bom, o que eu entendo pelas as minhas crenças? Buscar a justiça, são 5, né? A verdade,
aplicar a lei, contribuir para o bem social e não promover causas impossíveis. Saber falar um não, quando não é possível. Tem muito mais, mas são as 5 que eu entendi ser mais importante no momento, assim, que me veio à cabeça. Tá. Quem mais quer falar? Fala, Carla. Vamos lá. Que eu sempre, assim, ouvi falar de advogada, que advogado só pensa em dinheiro, advogado não tem ética, que eu levava comigo, que o advogado é fazer justiça a todo custo, o advogado resolve qualquer problema. Tem também com relação ao dinheiro, que dinheiro é sujo, que para ganhar dinheiro você tem que se matar de trabalhar, que a gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Só alguns. Muito bem. Que mais? Quem mais quer falar das suas crenças? Fala, Kika. Vou falar das de não advogado, então, que são as minhas, né? E as que eu mais identifico hoje, que, digamos assim, influenciaram em vários comportamentos meus. A primeira é que para ganhar dinheiro tinha que suar muito a camiseta, que tinha que trabalhar muito, e então parece que se parasse não ia ganhar dinheiro nunca. A outra é que eu crescia dizendo que mulher casada não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, então era muita limitação para mulher casada. E outra que me marcou muito também é que viviam dizendo que o homem não é amigo de mulher. Se o homem se aproxima com a amizade é porque sempre tem um interesse diferente. Então essas são 3 que eu percebo hoje, que eu faço um olhar diferente, que influenciaram na minha vida inteira, na minha adolescência, nas minhas escolhas e no meu comportamento. Quem mais quer falar? Eu botei 3. Muito bom. Quem mais quer falar? Eu quero. Ai, Clara! Gente, que privilégio nós temos a Clara hoje aqui com a gente. Clarinha, linda! Cheia de crenças. Cheia de crenças. Claro, eu cheguei com as minhas crenças. Quero sair sem elas, Fabi. Você vai dar a receita, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, assim, trabalho tem que ser com muito esforço. Não precisa ser remunerado. Ou talvez dinheiro não é algo nobre. E vamos mais uma. Primeiro o esforço e lá na 15ª colocada o prazer. Uau! Podemos começar assim. Muito bom, Obrigada. Clara. Que bom. Para quem não conhece, a Clara é uma grande amiga, facilitadora em constelações, uma pessoa incrível. A coautora dos livros, né, Toques na Alma, primeiro e segundo volume, eu tive o privilégio de ter um exercício meu que ela colocou no livro, né, maravilhoso. Quem mais quer falar, gente, sobre crenças? Vamos lá, porque, olha, na verdade, estou aqui capturando as crenças de vocês para a gente começar a falar das crenças. Começar a falar o que será que elas representam. Por que será que talvez nós nos juntamos hoje aqui para falar sobre as crenças? Talvez a gente comece a perceber que muitas crenças são semelhantes, né? Quem mais quer falar? Posso falar? Pode, quem é? É Silvia. Pode falar. Uma das que eu acho que tolhe muito é nunca a gente é boa o suficiente. Parece que você sempre está precisando provar e comprovar que você é boa. Aquela
negócio da eu sou uma farsa, né? Como é que é, tem um lance desse? Sim. Tem que sempre estar. Não, eu acho que não é para mim. Acho que não é para mim. Será que eu sou capaz? É que não sei o quê. Eu acho que isso limita muito a gente. Muito bom. O que mais? Tem mais? A Carla está falando, nunca troque o certo pelo duvidoso. E essa, Fabiana, faz lembrar daquela, né? Um time que está ganhando não se mexe. O que mais? Alguém mais quer falar? Um time que está ganhando não se mexe. Essa é uma das preferidas do meu pai, que eu escutei a vida inteira. E, obviamente, o escritório não passou de 50 anos, né? Então, vamos começar falando o que é uma crença, gente? Nós falamos que crença é como se fosse uma profecia autorrealizável. A gente acredita que aquilo é verdade, né? E aquilo acontece com a gente. Porque a gente começa a colocar como se aquela fosse a única verdade, a única forma de fazer. E como é que as crenças são criadas? Grande parte delas vem através do nosso sistema familiar, né? E também das experiências que nós temos durante a nossa vida, os traumas que nós passamos, as dificuldades. Uma única experiência, às vezes, é suficiente para instalar uma crença na nossa cabeça. Uma experiência. Se você, por exemplo, na sua infância, tem pais que não te validam, e aí a Clara aqui pode falar também um pouco da análise transacional, né? Se temos pais que não nos validam, que não dizem para a gente que, olha, nossa, você é bom, você é ok, podemos criar uma crença de que não somos bons o suficiente. E aí a gente passa uma vida o quê? Fazendo coisas inconscientemente para atender às necessidades dos pais e buscar o reconhecimento deles. Então, Silvia, que você falou aí da crença do não sou bom o suficiente, essa é a crença mais comum. E pode estar relacionada com algo que vem lá da nossa infância, né? E às vezes também do nosso sistema familiar. Quem lá do nosso sistema familiar também não se sentia bom o suficiente, não sentia que podia fazer algo diferente. E aí isso vai passando de geração para geração, né? E não se sentir bom o suficiente gera também um conflito no sentido de que a gente acredita que tem que ser perfeito. Então a gente fica buscando fazer coisas perfeitas para atender às necessidades das outras pessoas. Então, o nosso objetivo não é realmente aquilo que a gente quer fazer, mas aquilo que é bom para que o outro veja. E aí, se o outro disser para mim, nossa, que legal isso que você fez, aí você vai acreditar que foi bom. Mas você mesmo não confia no seu trabalho. Então, quantas vezes a gente fica buscando no outro a validação? Principalmente a validação dos nossos pais, gente. Isso é o que a gente mais faz, né? Quando a gente fala aqui, né, do sistema de crenças sobre os advogados, eu vou nas palestras, nas aulas, né, o pessoal que já participou dessa aula, quando eu pergunto o que é justiça ou o que acreditam sobre os advogados, as pessoas têm as crenças que a Carla trouxe, né? Advogado só pensa em dinheiro, o advogado não tem ética, o advogado quer justiça a qualquer custo, o advogado ele só está pensando nos bens, e várias outras crenças que vocês podem pensar aí, né? Mas aí eu pergunto para vocês, se vocês são advogados, estão nessa profissão, e vocês ouvem essas crenças e vocês acreditam nessas crenças, em que lugar que vocês estão? Né? No mesmo lugar das pessoas que estão julgando. No mesmo lugar das pessoas que estão excluindo os advogados. E automaticamente vocês estão fazendo um processo de exclusão de si mesmos.
E quando vocês olham para as pessoas falando a respeito disso, dizendo que o advogado ele só pensa em dinheiro, inconscientemente pode vir aquela outra crença. Ai, eu não posso ganhar dinheiro, eu não mereço ganhar dinheiro. Porque as pessoas olham para mim como advogado e dizem que o advogado só pensa em dinheiro. Então, se eu pensar em dinheiro, eu sou uma pessoa ruim, eu sou um mau advogado, eu sou uma pessoa má. Então, eu não posso pensar em dinheiro. Né? Então, assim, vocês começam a perceber que uma crença vai se conectando à outra. E que essas crenças vão moldando a nossa realidade. Se eu penso dessa forma sobre os advogados, eu estou fazendo uma exclusão de mim mesmo. Quem que muda as crenças de uma sociedade? Somos nós. Tá? A partir daquilo que a gente também começa a falar a respeito dos profissionais. Então, quando a gente vem falar de direito sistêmico, primeiro, não é nada mais ou melhor do que ninguém. Até falei isso hoje no Congresso, né, Bianca? Que não se trata de ser mais ou melhor. Não. Se trata, assim, de nós olharmos para aquilo que é humano dentro de nós, né? E reconhecer os valores de cada pessoa, sem julgamento. Então, o primeiro passo, parar de julgar e apontar as outras pessoas também. E começar a entender por que será que nós temos essas crenças. Né? Se vocês ouvem talvez da própria família, falando, advogado não são, os advogados não são boas pessoas, os advogados não são éticos. Talvez você tenha se tornado advogado para provar para a família que pode ser diferente. Ou porque lá atrás, os pais ou o sistema sofreu algumas perdas ou teve dificuldades com advogados, e aí vem alguém que se torna advogado para mostrar para a família que os advogados são diferentes. Querem reparar as injustiças que os advogados fizeram. Né? Então, talvez vocês possam começar a observar o que é que me movimenta. Quais são as crenças conscientes, né? E a gente precisa entender que as crenças vêm também do nosso conjunto de regras, gente. Não significa que é ruim. Mas se elas são limitantes para você, se ela te impede de caminhar, talvez você possa mudar. Né? Então, a gente tem aí crenças, principalmente as crenças sobre dinheiro. E eu vi que, assim, quem fez os comentários, né, falou assim, para ganhar dinheiro precisa trabalhar muito, precisa de esforço, dinheiro não é nobre, o dinheiro é sujo. E da onde que vem essa crença sobre o dinheiro? Por que precisa trabalhar tanto? Porque talvez lá atrás, os nossos ancestrais, os nossos pais, também tiveram muito esforço para conseguir o que eles conseguiram. Então, eles acreditam que realmente precisa trabalhar muito. E a gente também fica com essa crença, porque a gente olha para eles. Trabalharam tanto na vida para ter o que eles têm, que a gente pensa, então, eu tenho que trabalhar muito também. E eu vou falar dessa crença, porque era a minha crença durante muito tempo. Quer dizer, ainda é, né? De trabalhar muito. Né? Então, quando eu comecei a fazer essa parte de desenvolvimento, eu gostava muito de fazer, mas eu pensava assim, eu acho que eu não mereço ganhar dinheiro. Porque se era uma coisa que eu gostava de fazer e que eu faria sem ganhar dinheiro, então eu não poderia ganhar dinheiro com isso. Né? Só que era a minha profissão, era o que eu estava fazendo. Né? Então, eu tive que começar a olhar para isso de uma forma diferente. Não foi fácil, porque a gente começa a ter dificuldade de cobrar. E da mesma forma como os advogados têm dificuldade de cobrar. Às vezes, está olhando para quem quando está fazendo uma cobrança? Quem são as pessoas que estão ali na frente? Eu lembro que, não sei se ela está aqui, né? Teve uma aluna que ela
trouxe uma questão dela que ela não conseguia ganhar dinheiro, né? E ela falou assim, não sei por que todos os clientes que vêm para mim não pagam. Eu falei, tá, mas quem são os seus clientes? Ela falou assim, geralmente são mulheres separadas, que passam muita dificuldade, que os homens não pagam a pensão. E eu falei, e você? Ela, eu também. Então, da mesma forma como ela se vê, e que ela tem a crença de que ela não consegue, que para ela foi difícil, ela também olha para essas mulheres como se fosse difícil para elas e como se elas também não conseguissem. E automaticamente ela fala, não vou receber dessas mulheres. E além dela colocar essas mulheres numa condição de menor, né? Eu digo até que tira a dignidade da outra pessoa quando a gente acredita que ela não pode pagar, né? Ela também estava dizendo assim, não posso receber. Eu não sou merecedora de receber. E se colocando no lugar de salvadora. Então, a gente percebe que as crenças, gente, sobre dinheiro são muitas, né? A Bianca gosta muito de falar sobre as crenças do dinheiro, né, Bianca? Fala um pouquinho. Na verdade, o dinheiro tem muita história, né? Porque quando a gente para pensar no que Hellinger fala sobre o dinheiro, né? Que o dinheiro está a serviço da vida, e aí a gente faz uma análise financeira de como nós olhamos para o dinheiro e como nós administramos o dinheiro, o que a gente faz especialmente com o dinheiro, nós tomamos consciência, quando nós realmente fazemos esse olhar, nós tomamos consciência de o quanto isso tem a ver com os nossos aprendizados do sistema familiar de origem, das nossas referências, né? Então, por exemplo, um pai que passou fome, né, na infância e conseguiu o dinheiro, né, conseguiu se estabelecer sem riscos, vamos dizer assim, a partir de muito trabalho, né? Então, já vem aquela crença de que o dinheiro pode faltar, né? Então, vem a escassez, né? Aquela sensação que o dinheiro pode faltar toda vez que eu gasto ele. Então, quando eu gasto dinheiro, vem aquela memória de que ele pode faltar e que é doloroso ficar sem dinheiro. Então, é como se doesse. Quem aqui nunca, às vezes, no impulso, comprou uma roupa ou comprou alguma coisa e aí, quando chega em casa, vem com aquela dor, assim, do tipo, eu não devia ter gastado esse dinheiro. E é uma coisa assim, eu mereço, eu tenho esse dinheiro, mas aquela sensação assim que foi errado você ter gastado esse dinheiro. Que ele pode faltar, né? E também a crença de às vezes você olhar uma pessoa que gasta 100 mil reais num vestido. Aí você olha, você vem com aquela tua crença, né? De dizer absurdo. Isso é supérfluo. Essa mulher tá doida? Quantas famílias ela poderia ajudar com esses 100 mil reais? Só que aí você esquece que por trás daquele vestido de 100 mil reais tem toda uma história, tem costureiras, tem profissionais de marketing, tem empresas envolvidas, e em cada uma dessas empresas, em cada um desses setores, você vai ter desde vendedores comissionados, você vai ter uma zeladora que limpa aquela empresa. Então, às vezes, o dinheiro que foi gasto naqueles 100 mil reais daquele vestido esteve muito mais a serviço da vida do que o teu dinheiro que você está lá com ele embaixo do colchão ou guardado no banco só para sua segurança, né? E quando a gente pensa no direito, que o direito fala que o dinheiro ele é um produto circulante, né? O dinheiro tem que circular. Aí nós vemos o que Hellinger queria dizer, que o dinheiro ele circula para estar a serviço da vida, ele tem que circular, ele tem que ter movimento. Por quê? Porque às vezes eu vou lá e compro aquela roupa que doeu, né? Eu não devia ter comprado. Mas aquela empresa paga, de repente, a vendedora, o salário, a vendedora vai lá no mercado, compra os seus produtos e o dono do mercado me contrata para alguma ação trabalhista ou para alguma coisa assim. De alguma forma o dinheiro volta, né, para a gente quando ele realmente circula. Mas o complicado é como lidar, né, Fabiana, com essas nossas crenças que a gente sente no corpo, né? Sim. Então, eu, especialmente, quando falo da minha crença, é por quê? Porque os meus avós são imigrantes. Eles vieram para o Brasil sem absolutamente nada. E pior, eles fugiram de uma situação de pobreza.
Eles fugiram de uma situação onde faltava dinheiro. Então, é muita memória de dinheiro faltar. E aí, eu lembro que meu pai sempre dizia assim para mim: você nunca vai ter nada na vida, porque você gasta o que você ganha, você gasta em restaurantes, você gasta em roupas muito caras, filha. Para que comprar uma calça jeans desse preço? Vai ali na Pernambucanas, é a mesma coisa, né? Então, a gente, querendo ou não, quando se dava o direito de comprar uma calça jeans de marca, vinha aquela sensação assim: nossa, praga de pai pega, né? Eu tô ferrada, isso aí não vai dar certo e eu vou viver na escassez. Mas justamente esse movimento de dizer assim, eu faço diferente, com culpa, carregando essa culpa, Exato. abre a possibilidade de você acessar a prosperidade, porque você faz o giro, você faz o salto quântico, né, Fabiana? Você ressignifica aquela memória. E é maravilhoso quando você rompe uma crença limitante. É maravilhoso porque é libertador, em especial em relação ao dinheiro. Sim, verdade. E a culpa é um dos sentimentos que mais nos imobilizam, né? Que mais nos paralisa. Né? Porque assim, vem a crença e a gente acredita, a gente olha para isso e fala: não posso fazer, eu não sou bom o suficiente. E aí pensa assim: se eu conseguir fazer diferente dos meus pais, como é que eles vão se sentir? Aí vem o sentimento de culpa de novo. Não, eles não tiveram. E se eu tiver? Como é que vai ser? Como é que eles vão olhar para mim? Aí o sentimento de culpa. Então, a gente fica o tempo todo olhando, né, Bianca, para o nosso sistema familiar e sentindo, né, como é que seria se eu fizesse diferente. Então, tem medo, tem o ressentimento, tem, né, várias coisas que a gente pode olhar a partir disso. Eu vou colocar aqui os slides para vocês olharem, trazer aqui algumas. Então, eu falei aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí. Opa. Vocês estão vendo aí? Então, aqui, ó. Quantas das nossas crenças, elas vêm através de traumas, gente? Agressões que a gente passou, tanto físicas quanto emocionais, que podem gerar. Imagina o seguinte, que você é um filho e você ouve do seu pai, assim como a Bianca estava falando, que você não vai dar nada na vida. Que você é burro. Quantas pessoas... Olha, eu já atendi muitos casos, assim, de pessoas que vêm e falam assim: mas o meu pai dizia que eu era burro. Então, eu sinto, assim, que tudo que eu faço não dá certo. Eu falei: mas como é que ele dizia isso para você? Às vezes não era, gente, com as palavras que a pessoa diz. Ele falou assim: não, mas era a forma como ele fazia comigo. Então, ele achava que eu era burro, que eu não tinha capacidade de fazer. Né? Então, é importante para a gente também saber como a gente lida com as pessoas, porque nós podemos colocar crença nos outros. Principalmente enquanto pais, nós passamos essas crenças para os nossos filhos, e aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala para eles também pode virar uma crença. E aí lá na frente eles também sentem que não são bons o suficientes, e a gente fica depois lá, né, quando eles estão adultos: não, filho, vai lá, faz. Mas ele, por mais que ele queira fazer, ele fica assim: minha mãe não acredita em mim. No fundo, minha mãe não acredita que eu sou capaz. Né? Então, a gente precisa entender. E como que a gente pode mudar a crença? Primeira coisa é a gente identificar. Né? Vocês colocaram aí no papel algumas crenças, né? Então, a gente pode, da mesma forma que nós temos crenças que nos limitam, nós podemos criar crenças que potencializam. Eu vou passar um exercício para vocês, tá? E vocês vão só percebendo, tá bom? Vou pedir para vocês aí fecharem os olhos, pensarem na crença que vocês colocaram aí no papel.
e pensar em algo que vocês gostariam de conquistar, mas que não conquistaram ainda por causa dessa crença. E eu vou pedir para que você perceba como é que fica o seu corpo, quais são as palavras que vocês ouvem, se isso é algo que está na sua cabeça, ou se alguém fala isso para vocês, ou se é algo que vocês viram. Perceba qual é a emoção que vem quando você pensa nessa crença. E agora eu vou pedir para vocês pensarem em algo que vocês já conseguiram na vida de vocês. E vocês olharem para a diferença. O que fez com que você conseguisse atingir esse objetivo? Qualquer coisa. Qual era a crença que você tinha? E aí eu vou pedir para você comparar a crença limitante com a crença que te potencializa. E agora imagina que você coloca essa crença que te potencializa em cima dessa crença limitante. E perceba o que muda quando você olha para essa crença que te potencializa em relação àquilo que você quer alcançar. Perceba quais são os recursos que você tem quando você coloca uma crença que te potencializa. E se imagina fazendo uma ponte ao futuro. Alcançando aquilo que você quer. Isso. E eu vou pedir para vocês irem voltando, respirando. Quem quer comentar a experiência? Fabi? Oi, Marília, pode falar. Eu quero comentar por não ter feito. Porque eu entrei atrasada e eu não tinha inscrito. Aí eu tentei, falei, não, deixa eu sair correndo e fazer. Aí não deu certo, mas vinha o tempo todo duas coisas bem legais, assim, que já fez muita diferença para mim. Eu lembrei de uma situação que a gente fala, você me ensinou a ressignificar, né? E, gente, eu tenho que ser grata, porque é fácil. Você olhar com os olhos é muito fácil. E uma vez o marido da minha tia, né? Meu tio, chamo de tio, mas só para entender que é marido dela, ela que é minha tia.
virou para o meu pai, eu lembro assim, muito disso, na minha casa, e falou assim: não sei por que você gasta dinheiro com ela. Ela não vai dar nada. E meu pai, com toda a educação, que eu até achei estranho, que ele teve educação, que normalmente ele daria uma porrada, fala mal de mim, né? Ele falou assim: que bom que é o meu dinheiro, não é o seu, então é um problema meu e não o seu. E aí, você falando dessas coisas, eu falei: caramba, olha que legal, é muito legal. E quando a Bianca estava falando, é muito difícil essa crença no dinheiro, né? Então, quando eu vou falar para alguém, eu lembro muito da Bianca fazendo isso aqui. Aí eu falo: gente, pega e faço para mim. Quando eu começo, respira, tá aqui, é só pegar. Eu lembro muito na formação, ela fazendo assim. E eu acho esse movimento muito forte. Então eu fiquei assim, não consegui fazer completo, mas amei mesmo assim. Gratidão. Que bom. É bom esse movimento, né, Bianca? E no fundo, assim, tudo está à nossa disposição. Mas o que é que a gente pega e o que a gente não pega, né? Porque o que a gente tem é uma grande ilusão também, né? A gente acredita que tem o controle das coisas, mas assim, a energia da abundância, do dinheiro, de conquistar, ela está à nossa disposição. Basta a gente querer, basta a gente olhar, basta usarmos os recursos que nós temos. E os recursos que a gente diz não é dinheiro, gente. A gente fala de recursos internos, né? Que é utilizar a nossa força, coragem, segurança. Às vezes, a gente fala muito de arquétipos aqui. Então, às vezes, por exemplo, pensar na força, né, que vem, né, da justiça. Pensar, lembrar que a gente tem os nossos pais aqui atrás de nós, a nossa ancestralidade, né? Trazer pessoas de referência. Às vezes a gente fala assim: eu não consigo fazer. E aí eu pergunto: tem alguém que você acredita que consegue fazer isso? E geralmente a pessoa vai trazer uma imagem. Ela fala: eu conheço tal pessoa que fez. E o que você acredita que essa pessoa fez para conseguir isso? E aí ela começa a trazer as referências daquilo que ela acha que a pessoa fez para conseguir. E eu pergunto assim: e você tem algumas dessas qualidades? Você acredita que é possível você ter? Algumas pessoas dizem: tenho. Então, vamos utilizar esses recursos. Quando ela diz: não tenho, eu falo assim: então vamos fazer um exercício de você talvez se colocar no lugar desta pessoa que você acredita que tem esses recursos. E é muito interessante, porque a pessoa traz aquilo para o corpo, a emoção para o corpo. E ela fala: eu consigo sentir. Né? Então, a gente começa a perceber que os recursos dependem de nós. Às vezes, a gente pode estar na situação mais difícil do mundo. Primeiro passo é acreditar. Acreditar que é possível realizar. Né? E, a partir disso, a gente dar os passos em direção a algo. Vou contar até a minha experiência. Eu falo assim: olha, eu acho que assim, se eu fizer mais isso, eu acho que eu consigo as coisas mais rápido. Eu tenho o hábito de colocar as coisas no papel, e quando eu coloco uma coisa na cabeça, aquilo acontece. Então, eu vou contar, semana que vem eu vou mudar, né? Bianca sabe, o Leonardo tá aí, Adriano, tá, que eu vou mudar de casa. E eu tava aqui, eu queria mudar de apartamento, falei: gente, eu não quero mais, quero mudar. Em janeiro eu fui, né? Queria locar um apartamento que eu vi, que eu gostei muito, um prédio assim, o tamanho do apartamento, tal. Eu quero ir para esse prédio. Fui lá, vi o apartamento, gostei. Só que quando eu fiz a proposta, entrou uma outra proposta. Aí eles disseram: entrou uma outra proposta, não vai dar certo. Falei: puxa vida. Passou-se o tempo, entrou a pandemia e tal. Quando foi agora, em maio, eu comecei a pesquisar de novo na internet. Eu falei assim: quer saber? Nós vamos mudar. Eu falei com meu marido, e ele falou assim: quando coloca uma coisa na cabeça, a mulher, ninguém tira. E eu falei: vamos mudar. Aí eu vi, o apartamento estava disponível, gente. Ainda estava disponível. Não tinha, talvez entrou a proposta e a pessoa não alugou. O que eu fiz? Fiz a proposta, né? Esperei um tempo. Só que eu fui no quadro, lá no meu quarto, e falei assim: nós vamos mudar dia 20 de agosto.
Tá lá no meu quadro escrito, né? Porque eu tenho um quadro branco. E aí, semana que vem, dia 20 de agosto, a gente vai mudar. Então, assim, primeiro passo para as coisas é a gente acreditar, confiar, mas também fazer, ir atrás, né? Pesquisar, colocar a meta clara, objetiva, de que a gente quer. Então, assim, eu falo, quanto mais a gente coloca isso e também traz essa energia para o corpo, porque eu fiquei pensando assim, quando eu estiver lá naquele apartamento, nossa, vai ser legal, porque o meu escritório lá, o quarto é maior, vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo. Então, eu já me imaginava assim, e os meus filhos também, porque os quartos são maiores, já começaram a imaginar como eles iam fazer no quarto deles. Percebe? Então, a gente começa a projetar aquilo que a gente quer para o futuro. E isso faz com que a gente tenha crenças positivas de que é possível realizar. Fabi, posso completar? Pode. Quando você fala em crença positiva, né? Eu lembro que no curso de psicoterapia, nós estudamos sobre as crenças e eu fiz um comparativo com a certidão negativa com efeito de positiva, lembra? Sabe? Então, tem a crença positiva com efeito de negativa, que é aquela crença positiva que às vezes a gente toma de que é capaz e de que merece aquilo, mas ela tem um efeito negativo, porque na verdade isso não faz parte do nosso destino. E a gente às vezes passa uma vida insistindo numa situação e não assume para dentro que nem tudo aquilo que você falou, né? Que você tem ali acessível, mas você também precisa respeitar os teus limites, você precisa respeitar a tua história. Então, eu vejo assim, na época que eu trabalhava como advogada na parte dos processos de adoção, que eu tinha muitos processos de adoção, hoje diminuíram bastante, porque isso fazia parte do meu sistema. Eu via muitas mulheres, né, que não podiam ter filhos, naquela crença positiva, né, de visualizar que elas iriam ser mães de qualquer jeito. Então, às vezes, vinham até com aquela coisa, não, essa criança, Deus enviou para mim, ela é minha. E aí você dizia assim, olha, se você pegar essa criança sem estar na fila, sem respeitar o cadastro, você corre o risco de perder. Não, ela é minha. Aquela crença realmente positiva, que você, num primeiro momento, você olha e você fala, nossa, isso é positivo? Né? A pessoa tem muita confiança de que ela vai conseguir aquilo. Mas aí eu lembro também de uma frase do meu pai, que ele dizia assim, você não pode fazer o que você gosta, você pode aprender a gostar do que você faz. Porque existe uma coisa que é certa, por exemplo, todas as profissões têm valor. E cada um que exerce sua profissão sabe o valor que dá para ela. Mas um lixeiro tem consciência de que ele nunca vai ter um apartamento em Nova York e vai andar com um Mustang. Por mais que ele acredite nisso, né? Então, muitas vezes a gente também passa uma vida sofrendo por uma crença positiva com efeito de negativa. E isso também depende muito, né, do que a pessoa, do que a pessoa faz, né, Bianca, em relação a aquilo que ela quer. Eu vejo, por exemplo, as pessoas falam que querem algo, mas no fundo elas não querem. E aí elas se sabotam, né? Gente, alguém mais quer comentar sobre a dinâmica? Quem pode comentar sobre a dinâmica? Opa, tem o microfone aberto. Edneide, tudo bem? Tudo bem, Fabi. A dinâmica, aliás, tudo isso me toca muito, né? Porque eu já tive essa aula na época da formação, e aí você lembra do problema da bolsa, né? Não sei se você se lembra que eu chorei, quase morri de chorar. E aí, como eu tenho que sair agora às 8, que tem estudo da comissão, senão eu vou chegar lá chorando de novo, né? Então, mas para mim foi essa coisa
aquilo que a Bianca falou. Oi, Bianca, prazer em revê-la, viu? Aquilo que a Bianca falou no início me dispara o coração, tá? Porque é aquela coisa de não ser validado, e aí o que acontece? Você não pode, você não faz, você não é capaz, você não consegue. Então, que eu ouvi muito, né? Mas que o que eu fiz? Eu, ao invés de agradar aos meus pais, vou agradar, vou ser boazinha, então eu fiz o contrário. Fala assim, então agora, já que eu não sirvo, eu não faço nada certo, tá tudo errado, então tá, vamos continuar errado mesmo. Então eu faço justamente para desagradá-los. E aí eu fui caminhando pela vida, fazendo isso e dizendo para mim mesma assim, você pode. E a gente percebe, né, que em todos os comportamentos também tem uma vontade de ser visto, de ser reconhecido, de ser amado, né? Se a gente não consegue, às vezes, fazendo aquilo que a gente acredita que vai agradá-los, a gente faz isso de outra forma. Então, mesmo os comportamentos que podem parecer contrários, no fundo carregam muito amor, né, Edneide? A gente já falou algumas vezes sobre isso, né, sobre como hoje, tenho certeza que hoje você olha para isso de uma forma diferente, mas eu acredito que você pode verificar que, assim, mesmo com esses comportamentos, você observa que tinha ali um desejo positivo. Né? Claro. Hoje totalmente, eu compreendo tudo, né? Eu compreendo, mas... E aí eu fui caminhando assim, né? E aí quando mudou ali, que eu coloquei a crença positiva em cima da negativa, e eu vi que eu percorri toda a minha vida dizendo, você pode, não dê ouvidos, você consegue. Tudo bem que tem muita coisa muita crença, muita coisa para corrigir, bastante coisa, mas... E aí hoje eu olho e agradeço, né? Ao invés de me rebelar novamente, eu digo, tá, cheguei aqui e tenho muita força para continuar, então é isso. Então você encontrou os recursos para poder fazer isso? Sim. Bom. Quem mais quer compartilhar? Conseguiu perceber a crença limitante e a crença que potencializa? Posso falar, Fabi? Pode, Carol. A primeira imagem que me veio quando você pediu para falar de uma crença limitante foi justamente essa questão da roupa, né? Eu tenho muita dificuldade, assim, em me presentear, em comprar algo que a gente acha que é caro, né? E o que me vem na mente era justamente o meu pai, não gaste, né? Que vai faltar, enfim, que dinheiro era para ficar guardado. E a segunda crença foi a do meu apartamento, porque na época eu namorava, né? Hoje já sou casada há 10 anos, né? E na época apareceu essa oportunidade para a gente comprar esse apartamento. Vamos, você tem 2 dias para estar pensando e me dar resposta. E eu fui falar com meu pai. E ele disse, não, é muito caro, vocês vão ficar uma vida inteira pagando isso. E aquilo, eu lembro assim que me deu um balde de água fria. E eu falei, não, eu vou fazer, né? Eu vou acreditar. A crença foi essa, eu vou acreditar e eu sou merecedora. Né? E a gente casou, enfim, estamos há 10 anos casados e com 5 anos a gente quitou esse apartamento. Então, e é muito, muito sutil, assim, né, essas comparações, mas foi justamente o acreditar, né? Não, eu consigo, vai dar certo, eu vou seguir em frente. Parabéns, Carol. Obrigada. Me fala uma coisa, e no momento em que você desafiou seu pai, porque assim, é quase que um desafiar o sistema também, né? Sim. E você disse assim, não, mas eu vou fazer. Como é que você se sentiu?
Ah, não foi fácil, né? O primeiro momento era, será que eu tô realmente fazendo certo? Mas, assim, eu amo meu marido, né? Amava aquele namorado. O que me chamava mais era o amor, né? E de estar construindo uma vida juntos. Então, por mais que houvesse essa crença do meu pai, esse desafio, e também assim, eu sou a filha mais nova. Os meus outros 2 irmãos mais velhos casaram na igreja e eu fui morar junto com o meu marido, né? Foi também um desafio. Mas o que me chamava mais era justamente o que eu acreditava que aquela pessoa eu amava, que era com ela que eu queria construir a vida. Foi o que me deu mais força, assim. Mas foi um desafio mesmo. Quebrei regras ali. Exatamente. E o que a Carol está falando é justamente isso. A gente explica sobre a boa e a má consciência, né? Então, a boa consciência é permanecer fazendo as mesmas coisas que o sistema pede para que a gente faça, né? Eu estou explicando dessa forma porque eu tenho pessoas aqui que não participaram, então não conhecem. Quando a gente fala de boa consciência, significa assim, eu sigo as regras do meu sistema, aquilo que os meus pais me dizem. Então, se eles dizem, né, que é preciso casar na igreja, então, para mim, é importante casar na igreja. E se eu não casar, eu vou, né, talvez sofrer uma punição, né? Ou eu vou me sentir culpada, ou eu vou sentir que eu não faço parte da família, né? Várias coisas podem acontecer que podem abalar o meu pertencimento. Quando a gente toma uma decisão de ir em direção ao que a gente fala de má consciência, né? Tchau, Clara. Ah, não é a Clara que tá... Ah, então tá bom. Desculpa, é Edneide, né? Tchau, Edneide. Quando a gente toma essa decisão de sair para uma má consciência, a gente também tem que ser mais forte, às vezes, que o sistema. Porque se a gente fica preso, né? Nossa, o que os meus pais vão pensar, né? Será que eles não vão mais me amar? Porque essa é uma crença muito comum nossa, que se eu fizer algo diferente, os meus pais vão deixar de me amar. E isso não pode acontecer, eu vou ser rejeitado, né? Mas quando a gente casa, quando a gente vai vai construir um lar, a gente está saindo do nosso sistema, a gente está renunciando, às vezes, aquelas regras para poder fazer coisas diferentes, né? Num primeiro momento, é estranho para a família e principalmente para a gente também. Porque a gente fica pensando assim, nossa, eu vou ser a única que não vou casar na igreja, né? Conforme manda o figurino de véu e grinalda, né? Ah, eu vou ser a única que vou estar comprando um apartamento e tendo toda essa dificuldade de ter dívida. E a minha família diz que não é bom ter dívida, né? Então, causa medo, às vezes, insegurança, sentimento de rejeição. Mas quando a família também começa a perceber que aquilo é bom, né, outras pessoas do sistema também começam a ter permissão para fazer isso. E aí a gente pode começar a observar que outras pessoas, às vezes, né, não sei aí, Carol, estou dando só um exemplo, mas aí vem um outro irmão que aí também pensa em fazer a mesma coisa, vem um primo, né? Porque as pessoas sentem permissão. Faz sentido, Carol? Fabi, faz total sentido. E assim, os meus irmãos, eles são bem mais velhos, né? Meus irmãos têm 55 anos. E o meu sobrinho, hoje com 26, essa semana veio falar para a família que queria ir morar com a namorada. E o meu irmão veio conversar com a minha mãe, né? Como que a senhora se sentiu quando a Carol disse que iria morar, né, com o Juliano? Como que foi, né? E eu lembro que na época foi difícil, né? Mas aí hoje ela já falou para ele, se é para ela ser feliz, eu fiquei em paz, eu fiquei tranquila, né? Então, realmente é exatamente isso que você falou. Outras pessoas passam a ter essa autorização também, né? E na época, quando eu falei aquilo pro meu pai, né? Eu lembro que ele disse assim, mas e os seus tios? O que eles vão falar? Aí ele falou para mim, você tem que comunicar a eles. Eu falei, por quê? Eles vão pagar? Eles vão me ajudar com alguma parcela? Eu falei, eu não vou comunicar ninguém, eu vou mudar
Mas assim, eu tive que fazer um almoço, eu tive que chamar todos no apartamento para falar, olha, eu estou optando em não casar porque a gente comprou esse apartamento. Eu tive que mostrar para todo mundo a minha opção, né? Para ele poder ficar em paz também. Exatamente. Então, vocês veem que até que mesmo assim ela teve que encontrar estratégias para poder mostrar para eles que ela estava fazendo algo diferente e ser autorizada para fazer isso, né? Então, obrigada, viu, Carol, por esse exemplo. Foi realmente excelente. É algo que acontece muito, né? É comum a gente perceber o quanto que a gente fica preso na família de origem. O quanto a gente olha para eles e a gente fala assim, a crença é de que o mundo é da forma que eles estão me mostrando. Tá? Alguém mais quer compartilhar? Quer, Clara? Pode abrir. Eu quero, na verdade, pegar um gancho que eu acho que é legal, que é assim, a consciência pesada é um preço que a gente paga para crescer e amadurecer. Então, isso se chama não tem prato de graça. Não tem. Na vida não tem. Então, a gente, claro, faz escolha se vai pagar mais barato, mais caro, enfim. Mas isso é uma premissa que a gente tem que ter consciência. E a outra coisa importante, tem uma peça que agora está passando no YouTube, que chama A Alma Imoral, que é do Newton Bonder. E é uma coisa maravilhosa. Agora tem um filme também. E a alma imoral fala da consciência pesada. Se a gente não transgride, a gente não cresce. E é claro que transgredir e fazer algo diferente do nosso sistema familiar é algo que gera culpa, que é um preço. Mas eu lembro que o Bert dizia, mas é um preço pequeno, perto daquilo que se ganha. Então, acho que não é confortável, mas vale muito a gente crescer e tudo mais. E o que eu sinto também é que o que está atrás das crenças são questões realmente de lealdade sistêmica que a gente não se dá conta. Então, poder estar falando disso e ver e pegar carona nas crenças dos outros, para mim, pelo menos, está sendo muito tarejando as aranhas. Está sendo bem interessante, porque é a gente que se prende, né? Então, é a gente que tem que se soltar. Muito obrigada. Gratidão, Clara. Não, e eu acho também assim, quando eu sobrepus a crença negativa sobre a positiva, eu me dei conta que é possível. Exatamente. Porque aquela positiva veio de uma negativa que eu superei. Então, isso quebra um paradigma. Então, tem luz, tem luz. Tem luz. Obrigada. Clara, é excelente o que você falou. As escolhas, esse pagar o preço é muito importante, porque às vezes a gente... E aí entram as crenças. A gente, às vezes, toma algumas decisões e a gente acha que aquilo foi errado, que a gente tomou um caminho errado, uma escolha errada. E a gente fica assim, nossa, se eu tivesse escolhido aquele outro caminho, tudo na minha vida seria diferente. E aí eu vou dizer, com certeza seria diferente. Mas, de toda forma, você iria pagar o preço. E assim, e o que é que seria diferente? A gente não sabe qual que é a diferença, qual é o preço a ser pago por cada escolha. Só vivendo é que a gente vai saber. Só quando a gente começa a caminhar nessa estrada que a gente sabe quais são as pedras que a gente vai ter que passar, quais são os buracos, né? Se a gente vai ter que ultrapassar pontes, não vai ter que passar, só assim, só caminhando. Mas para isso é preciso o quê também? Coragem e escolher. E saber o seguinte, que mesmo quando a gente acha que foram escolhas erradas, né?
olhar para elas como um aprendizado e saber o seguinte, que a gente pode tomar outros caminhos. O ponto é que às vezes a gente fica tão preso na crença de que a gente tem que ir apenas por um caminho, que a gente continua cometendo as mesmas, né, tendo as, vamos dizer, as mesmas dificuldades, passando pelas mesmas dificuldades. Você não consegue olhar o que está em volta, né? Não consegue olhar que talvez, se eu estou aqui nesse escritório hoje e eu estou tendo dificuldade, o que é que eu faço nele sempre do mesmo jeito? Qual é a crença que eu tenho e que eu faço sempre do mesmo jeito que me conduz para ter essa realidade que eu tenho? Se eu quero ter algo diferente, eu preciso ter comportamentos, crenças, fazer coisas diferentes, experimentar. E às vezes é preciso correr um risco, né? E muitas pessoas têm medo de correr riscos. Porque a gente tem uma falsa ideia de segurança. Eu preciso ter segurança, eu preciso estar pisando neste terreno aqui para saber que eu estou aqui com os meus pés no chão. Só que é uma falsa segurança. Tem pessoas, por exemplo, que têm a crença de que precisa ter um trabalho que seja registrado. Porque é o registro que vai trazer segurança. E aí a gente percebe aquelas pessoas que às vezes trabalham 20 anos numa empresa, 30 anos numa empresa, mandada embora. O que acontece com essa pessoa? Que não se preparou, não olhou para outras possibilidades, acreditou que a vida inteira ela ia estar ali, que ela precisava daquela segurança. É como se o chão se abrisse, como se o mundo tivesse acabado. Então, são pessoas que às vezes entram em depressão. A minha irmã, por exemplo, ela tem uma crença de que ela tem que trabalhar registrada. Né? Então, ela vivia dizendo para mim, você tem que procurar um emprego com uma estabilidade. E aí eu falo para ela, mas o que é estabilidade, né? Porque, assim, qual que é a garantia que você tem que essa empresa vai te manter aí para o resto da vida? Né? E ela está nessa empresa tem 10 anos. E ela fala assim, nossa, se eu perder esse emprego, eu vou morrer. Ela, né, fala coisas assim. Ela fala, eu sou o arrimo da família. Olha a crença, gente. Outra palavra. Eu sou o arrimo da família. E da onde vem isso? Do nosso próprio sistema. Né? Às vezes, os nossos pais ficam ali, não, eu tenho que trabalhar duro, eu que banco a casa, eu que pago a escola da filha, eu que faço isso, que eu faço aquilo. E aí eu acredito que se eu perder essa estabilidade, meu mundo acaba. Né? Então, se eu mantenho essas crenças, se eu faço as coisas sempre do mesmo jeito, né, os resultados vão ser sempre os mesmos. Deixa eu ver aqui, alguém... A Rosane está falando assim, quando a família toda entende que você só será feliz se passar no concurso. Exatamente, Rosane. E a gente vê muito isso, né? Às vezes os filhos nem querem prestar concurso, nem gostam daquilo, mas eles vão fazer por causa dos pais. E aí, para os pais, também é uma crença de que eles não vão precisar se preocupar com o filho, porque o filho já está estável na vida. Ele já tem uma garantia. Então, agora os pais dizem assim, estou tranquilo. Não preciso fazer mais. Né? É uma possibilidade. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Estou vendo a turma aqui. Pode falar, Bianca. Pode trazer sobre... Fala você, pode falar. Eu não sei, eu justamente estou querendo aprender com você. Quais as crenças? E aí vamos pensar quais as crenças que a gente tem sobre a saúde. O que é saúde para você? Quando é que você tem saúde? O que é uma pessoa que não tem saúde para você? Porque às vezes eu posso olhar, né, aqui, posso olhar para você mesma aí, Bianca,
e dizer assim, ai, a Bianca, não, com essa carinha dela aí, parece que ela não tem saúde, não. Ela parece ser tão frágil, a saúde dela é tão frágil. Vocês já ouviram isso? Que às vezes as pessoas olham para o outro e falam assim, nossa, aquela moça ali, ela é tão frágil, ela é tão, vamos dizer, sensível, parece que ela não tem muita saúde, né? Ela é muito... Eu lembro assim que quando eu comecei, né, fazendo esse trabalho de direito sistêmico, algumas pessoas falam assim, mas você é tão calminha, tão singela, tão... Aí eu falava assim, mas o que significa isso, né? Aí alguns falavam, não, porque eu olhava para você, eu achava que você era, né, sabe, parecia assim, fraca, né? Eu lembro que fui fazer uma palestra na faculdade que eu estudei, e um dos professores coordenadores lá era um aluno, um colega meu da faculdade. E quando eu cheguei lá e comecei a fazer a palestra, ele não lembrava de mim, né? Mas quando eu comecei a falar, ele lembrou, ele falou assim, depois ele veio e falou assim, nossa, mas você era uma pessoa tão tímida, você nem falava na faculdade, era tão quietinha. Aí eu falei, nossa, e o que significa que você achava que eu não ia conseguir por causa disso? Né? Então, como as pessoas olham umas para as outras? O que a gente acredita que é saúde, né? Como é que quando eu carrego crenças também no meu corpo, eu também posso prejudicar a minha saúde com isso, né? Se eu carrego, por exemplo, muita responsabilidade, e aí eu vou falar até de mim, né? Quantas vezes estou sentindo o peso da responsabilidade, sentindo dor nas costas, não é verdade? Então, também vem de uma crença de que eu sou responsável, que eu preciso ser responsável. Os meus pais falavam que eu tinha, olha, você, quando faz algo, você tem que fazer bem feito, você tem que assumir essa responsabilidade. Valéria, pode falar. Eu quero falar referente sobre a saúde, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito magra, pela minha estrutura mesmo, sou magra. Eu gosto muito de esportes de alto impacto, corrida e tal. Então, eu tenho muita facilidade de perder peso. Para mim é muito complicado, né? Eu tenho que vigiar constantemente isso, né? Para não ficar parecendo uma pessoa doente. E é essa crença que as pessoas olham para mim, elas já sabem que eu tenho essa estrutura magra, meus pais são magros, que eu gosto de exercício. E aí as pessoas, quando estão, por exemplo, eu percebo que quando elas estão mais gordinhas, que elas engordam, por exemplo, que elas me encontram, elas falam, nossa, como você está magra, cada dia que eu te vejo você está mais magra, você vai sumir. Mas, assim, essa é a minha estrutura, né? E, assim, eu também parei que você tá mais gordinha. Não é uma coisa que eu acho interessante falar, porque é assim as coisas. A gente emagrece, a gente engorda. Então, fica uma crença, né, das pessoas. Nossa, você parece que tá doente. Na minha cabeça, eu tenho que estar comendo o tempo todo. Né? Então, entra isso na minha cabeça. Eu tenho que comer. Se eu der 1 quilo, já entro. Putz, eu vou parecer que eu doente. Mas é a minha estrutura, né? É o outro que está me vendo dessa maneira, né? Eu realmente fico. Mas esse fato de, por exemplo, geralmente as pessoas que falam isso para mim são as pessoas que engordaram muito, assim, num longo período, por N motivos, que também não é da conta. Mas elas sempre fazem esse tipo de observação que me incomoda bastante e que me faz ficar, que comer, preciso comer. Isso, se eu não tomar cuidado, gera uma compulsão alimentar, se eu entrar nessa paranoia, né? E deixo de fazer meu esporte de alto impacto que eu gosto, né? Porque senão eu vou ficar muito magra. Então, isso que eu queria compartilhar em relação ao que eu escuto, né, da minha vez, das crenças que me trazem. Valéria, muito interessante o que você trouxe, e aí eu vou te perguntar como era a sua mãe, como é
como é que era a alimentação quando você era criança? Tinha alguma coisa que ela dizia, tem que comer para não ficar magrinha demais, porque senão vai... Tinha alguma coisa nesse sentido? Estou dando só um exemplo. Na verdade, a minha avó gostava de gente bem gordinha. O fato da gente ser uma família de estrutura magra. Então, a minha avó, quando ela via alguém gordinho, ela fala, gente, fulano tá lindo, tá uma beleza, brilha de gordo, tá lindo. Então, ela sempre incentivou a gente a comer demais. Não, tem que comer, mas nossa estrutura, a gente não vai engordar, entendeu? Então, mas tem muito isso, sim. Não era da minha mãe, mas da minha avó. A alimentação na minha casa foi muito legume, muito saudável. Sim. E como você se sentia quando a sua avó dizia isso para você? Eu achava engraçado, né? Eu nunca achei que eu tivesse que comer mais e nunca tive essa questão, né? Mas às vezes a gente entra numa de falar, preciso comer, preciso engordar, preciso... Às vezes eu entro nessa paranoia também, entendeu? Uhum. De querer comer, de falar, não dá para ficar sem nada. E aí entra nessa pira, né? De dar continuidade a essa crença. Muito bom. E aí a gente pode perceber que, às vezes... Né? Peraí, já te falo uma coisa, só um minutinho. A gente pode perceber o seguinte, que às vezes a gente quer agradar, inclusive, o próprio sistema. Então, imagina, quando eu ouço outras pessoas falando isso, inconscientemente pode me vir à memória da minha avó ou da minha mãe, né? Eu estou dando só um exemplo. Dizendo para mim, olha, tem que comer, não pode ficar muito magrinha, porque se você ficar muito magrinha, vai parecer que você é doente, né? Eu lembro, por exemplo, minha mãe, quando eu era criança, ela vinha com um monte de vitamina. Tinha que tomar. Não, tem que tomar vitamina, tem que comer, tem que isso, né? Então, a gente também, mesmo sem querer, a gente olha para essas pessoas e é como se elas estivessem dizendo para a gente isso, né? Aí, como seria se eu não me importasse com o que as pessoas falam? Percebe? A gente também fica buscando, mesmo que sem querer, a aprovação das pessoas para um estado que a gente está. Então, assim, como também seria a nossa aceitação em relação ao nosso próprio corpo, independente de eu estar muito magro ou não. É o fato de eu me olhar no espelho e me sentir bem, mesmo que as outras pessoas digam que você está muito magra, porque aí é uma percepção dela, talvez para mim. Se isso não importa numa disfunção alimentar, né, ou tanto na compulsão ou anorexia, bulimia, por exemplo, né? Ok, se não é algo que está me fazendo mal, tudo certo, né? Mas você percebe que inconscientemente pode vir um sentimento de quê? De culpa por eu estar fazendo isso. É verdade. Eu vou passar para a Kátia falar agora. Depois passo para você, Kika. Não, é que assim, eu me identifiquei muito com a história da Valéria, né? Porque quando eu era criança, minha mãe também vinha com vitamina, levava na farmácia tomar injeção de ferro, isso, aquilo. Aí ela ia costurar para mim e eu ficava do lado da máquina de costura dela e ela falou assim, nossa, mas você é muito magrela, tem que ajustar mais aqui. Eu fiz muito grande. E eu me sentia mal, como se eu não tivesse, se ela não gostasse de mim naquele momento, né? Porque é uma sensação muito estranha. E até hoje eu tenho distúrbio alimentar, né? Então eu tenho problema de me alimentar, né? Eu tenho que prestar atenção na minha alimentação, senão eu fico o dia inteiro sem comer. Eu passo 24, 48 horas sem comer. Mas é muito semelhante à minha história com a da Valéria. É por isso que eu me identifiquei, eu quis falar. Bom, e aí, Kátia, assim, talvez olhar... Era sua mãe que fazia isso com você. Então, talvez também olhar para sua mãe e para a intenção positiva que ela tinha quando dizia isso, sabe? Os pais fazem, mas com intenção de quê? De proteger, de querer o bem dos filhos, principalmente os que eram mais antigos. Aí vamos falar também
de quanto as gerações passadas tiveram necessidade, passaram fome, passaram dificuldade. Então, quando eles olham pessoas, às vezes olham para as pessoas que são muito, muito magras, né? Naquela época, e eu falo isso porque os meus pais eram assim também, né? Meu pai tinha uma brincadeira, minha mãe come para não sair falando, né? Come porque você tem que ficar forte, né? E da onde que vem isso? Porque também vieram de sistemas, de crenças e de pessoas que passaram realmente por necessidade, e aí quando eles veem a comida, a comida também, né, falando da mãe, significa o quê? Afeto, né, amor. Então a gente percebe o seguinte, que quando a gente faz uma comida que o outro gosta, né, a gente quer através desse ato que é agradar as pessoas, né? Às vezes elas nem querem aquilo, elas nem querem comer, mas a gente quer dar aquilo, né? Então entra também o sistema aí, a Bianca falou, né, da culpa, né? Aí se a gente não come, eles se sentem mal, não é isso? E aí a gente fica, puxa, se eu não comer, eles vão ficar bravos comigo. Aí eles vão sentir raiva, eu vou ser rejeitado. Então, olha quantas dinâmicas a gente pode ter, né, a partir disso. Então, talvez, Kátia, ter um olhar agora para sua mãe, né, até mesmo para essa questão da alimentação, e entender, assim, a intenção positiva dela e fazer um agradecimento pelo o que ela queria com isso. Talvez que você ficasse bem de saúde, talvez que você tivesse força para você lidar com as situações da sua vida, e tudo isso é amor, né? Se a gente for pensar, né, de uma forma positiva, é amor. Fala, Kika. Acho que nós temos uma turma de ex-magrelas aqui. Eu era tão seca também, tipo a Anne Conway, para quem assistiu a série, né? E eu tinha muito apelido, era minhoca pisada, era tábua, pau de vira-tripa, aquelas coisas tudo. Eu achei sempre que eu não desse bola para isso, porque eu brincava, dançava e não estava nem aí. Mas eu me dei conta que eu passei a minha vida adulta inteira, não colocava roupa assim ou roupa assada, porque eu sempre me achava feia, me achava magra, estava no meu inconsciente. Até que eu já tinha, acho que quase 40 anos, eu estava remexendo em umas fotos e achei uma foto minha com 22 anos, na praia com meu irmão. E eu olhei aquela foto e disse, mas meu Deus, eu tinha esse corpo, um corpão assim, super acinturado, as coxas grossas. Eu digo, como é que eu me enxergava? Eu me enxergava seca, sempre. Não via aquilo. Então eu já tinha mais de 40 anos quando eu percebi que eu já tinha um corpo mais rechonchudo, com formas, e eu ainda não enxergava. E aí eu fiz um trabalho até tanto que agora que eu moro sozinha, que eu tenho aqui, ó, eu botei foto minha de tudo que é lado, de biquíni, de saião, de tudo, para eu me enxergar. Porque eu precisei fazer um trabalho no meu cérebro. Um dia chegou meus filhos aqui e disse, nossa, mãe, que ego, hein? Eu disse, é a minha terapia, porque eu estou tendo que reverter esse processo no meu cérebro. Eu sempre me enxergava e quando eu comecei eu fiquei viúva, que eu comecei a sair, que eu ganhava elogios, eu me surpreendia de como é que estão me achando bonita, se eu achava que eu era horrorosa. Então, estava lá no subconsciente. E eu sempre fui muito branca também. Aí, se eu não maquiasse, as pessoas me olhavam, nossa, tu tá doente? Nossa, como tu tá pálida. E aí eu tinha que explicar, não, mas eu sou pálida. E aí, para não ter que explicar nada para ninguém, eu nunca mais saí sem passar um lápis e um rímel no olho. Que daí dava uma aparência saudável para as pessoas. Sim. E a gente começa... Fabiana, e quando a gente para para pensar, né, que o pessoal está escrevendo aqui, né? Que é um padrão de beleza, né? Porque se você parar para pensar, dá vontade de mandar toda essa cultura pro fiofó, né? Porque vamos pensar bem. Antigamente eram pinturas e quadros com mulheres rechonchudas, cheias de curva, e as magrelas, coitadas, pareciam que não iam dar cria, né? Os homens olhavam e falavam, isso aí não é boa para parir, não, isso aí não vai dar filho, não vai aguentar uma criança.
E aí nós entramos agora numa outra era que você olha para as revistas, para as pinturas, a mulher tudo seca, né? Que você olha e você fala assim, eu nunca vou chegar nisso. Então, no fundo, nós somos um bando de idiota, né? Que ficam se deixando levar pela imagem cultural. Então, quando a gente fala em crença, também é aquela questão de acreditar que existem padrões de beleza. Isso também é uma crença, né? De que existe padrão de beleza. E não existe. Eu acho que a beleza está em ser saudável, principalmente aqui, ó. E aí é feio a gente ser vingativa, porque quando eu era pequena, sempre me diziam, não te preocupa, quando tu crescer vai ficar bonita. E como minhas irmãs não eram secas como eu, eram tudo bonitinhas, agora estão tudo gordinhas. E aí fico, ai, que raiva que tu não engorda, que tu come e não engorda. E aí eu me vingo, né? Eu digo, viu, quem era feia quando era pequena, agora é bonita quando é grande, e vice-versa. Uma crença. Que engraçado, né? Como é que o depoimento da Valéria tocou tantas de nós, que é engraçado, porque nós vivemos num padrão de beleza hoje que exige que as pessoas sejam magras, mas nós sabemos o quanto eu era palito equilibrado pela atmosfera, Paudi vira tripa, Olivia palito, meu tio me ligava, a família do meu pai me ligava quando ventava, tá chovendo, tá ventando, não deixa a Flávia sair de casa não. Então era assim, a Bianca tem 1,80 m, eu tenho 1,72 m, mas ela então, pelo amor de Deus, é um poste, né? Imagina, a magricela devia ser chamada de poste, né? Eu chamava, era de poste, né? Mandavam eu trocar as lâmpadas da escola quando queimava. Olha, que judiação. Então, para de cutucar a estrela. Então, assim, é muita maldade, assim, a gente realmente... Agora, por que o inconsciente coletivo das rechonchudas, né, não paira na nossa cabeça nessas horas, nos dando uma paz, aliviando essas crenças? Me diga. Eu usava calça na época da semi-bag, eu usava uma calça de lã embaixo da semi-bag para ficar com bumbum. E aí, então, assim, mas aí a gente tem uma personalidade muito forte, né? Porque no meu grupo da família tem mais de 40 pessoas, que a família é grande, né? E esses dias a gente estava falando sobre isso, e aí um dos meus irmãos mais velhos disse, é muito mimimi, quando antigamente a gente botava apelido e todo mundo xingava e não dava nada, agora tudo é bullying. E aí eu falei para ele, como não dava nada? Pensando no meu caso, que tinha uma autoestima lá no dedão do pé, né? E então, assim, aí a maioria ficou achando que é mimimi, que bobagem, que tudo tem que ir para psicólogo e tem que ser para se importar. Então, a gente tem que ir contra um sistema inteiro ou então ficar fora dele. Sim. E a gente pode falar com isso, trazendo essa parte da imagem, o quanto que a gente também assume a nossa imagem, nosso papel, o quanto que a gente gosta da imagem que a gente vê de nós mesmos, o quanto a gente acredita que é o que o outro imagina de nós que é mais importante. E isso são crenças, também fazem parte das nossas crenças limitantes. Né? Aquilo que o outro disser é mais importante do que aquilo que eu penso a respeito de mim. E outra, se o outro diz que eu sou assim, eu começo a acreditar que eu sou desse jeito. Né? Que se eu sou magrela, né? Vamos dizer, se o outro fala que eu sou magrela, eu não tenho padrão de beleza, assim como a gente está falando da sociedade. Mas se a gente observar, né, como não lembro quem falou aqui agora, mas os quadros, acho que foi aqui que antigamente os quadros eram das rechonchudas, justamente por quê? Porque eles mostravam que quem era rechonchudo tinha o quê? Saúde. Hoje mostra o quê? Que quem tem saúde, na verdade, são aquelas que têm um corpo perfeito, que são as magras. Então, começa a observar que, assim, também tem as crenças da sociedade, né, que vão sendo colocadas na nossa cabeça e a gente acredita que é isso. Agora, como seria se eu pudesse olhar para mim mesmo, para minha imagem no espelho e gostar dessa imagem? E dizer para ela,
sabe? Eu respeito você do jeito que você é. E acreditar nisso. Estou exercitando. Então, é um exercício. E já gosto, já me enxergo diferente. É impressionante como dá certo. Fabi. Oi. Uma coisa que é interessante, né? Eu sempre fui a gorda, né? E hoje, vendo foto minha, eu não era. Eu fui engordar depois que tive a Júlia, muito depois. E assim, mas as pessoas, como a minha irmã era muito magra e alta, e eu era gorda e baixinha, vamos dizer assim. Mas o que eu tô vendo que é muito interessante, que a dor é a mesma, né? O que faz, tanto faz que lado que você tá. E que toda vez que eu ouço coisas assim, eu fico pensando, gente, se a gente puder dar um presente para os nossos filhos, dar esse ensinamento, porque imagina lá atrás se a gente tivesse ouvido a Fabiana falar. Quanta coisa a gente teria poupado de trauma na nossa vida, sim. Porque, gente, a Flávia falando assim, a Flávia, para mim, ela começa a falar, eu já paro, né? Porque uma doçura, como assim eu consigo imaginar que ela pode ter sofrido? A Kika, que eu conheço só das aulas, é uma fofa. Como a gente deixou fazer isso com a gente? Ou deixaram não, desculpa, melhorar. Como a gente fez isso com a gente mesmo? Então, nossa, é fantástico, assim, fantástico tá aqui. Mais uma vez, hoje é só gratidão, viu? Já começou com... aquilo que eu escrevi é bem real. Gratidão. Olha, então assim, o que eu queria trazer para vocês, né, nessa nossa aula de hoje, que já estamos até terminando, mas é o quanto que nós somos inconscientes daquilo que são as nossas crenças, né? E o quanto que essas crenças nos movimentam pela vida, né? As memórias, o quanto às vezes temos inseguranças, medo, ansiedade, isso tudo faz parte o quê? Desse inconsciente que a gente não vê. Embora que eu tenha colocado aqui uma foto que tem aqui 10% de consciência, mas vamos colocar aí que nós temos, às vezes, 5%, ou nem isso de consciência. A gente simplesmente, nós somos movimentados por isso que tudo que está aqui embaixo, por esse conjunto de crenças, né? A gente começou a aula falando disso, né? Alguns exemplos de crença. O que é impossível, né? Crenças de que eu não sou bom o suficiente, né? Eu não sou inteligente o bastante. Então, quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque a gente acredita que nós acreditamos que não somos inteligentes? Porque vivemos o quê? Na comparação. A gente olha para o outro e a gente imagina que ele é mais inteligente do que eu, que ele sabe mais do que eu, né? Eu não sou merecedor, eu nunca vou conseguir, ninguém me ama. Então, essas são crenças muito comuns. E aí eu trago algumas, eu falo que são prisões da mente, né? O Michael Hall, que fala um pouco sobre autorrealização, ele fala dessas prisões. A gente vive, às vezes, pensando na aprovação dos outros, esperando que os outros digam que aquilo que a gente está fazendo é bom, né? Às vezes a gente acredita que precisa estudar demais para conseguir algo, então você vê aí pessoas que às vezes fazem 10 pós-graduações. Aí ela fala assim, não, vou fazer outra, porque quando eu terminar essa pós-graduação, eu vou conseguir estar no mercado de trabalho. Não, porque aí eu vou conseguir ter mais rendimento, porque aí eu vou conseguir ter mais clientes. E aí fica preso, né, de que sempre na expectativa de que se eu fizer algo mais, né, vai acontecer. Né? Minha carreira vai deslanchar, eu vou poder ter sucesso. Então, às vezes ficamos na prisão do medo, né, de fazer alguma coisa, pensando, puxa, mas se eu fizer, o que pode acontecer? Foi o que eu falei do risco. A prisão do tempo. E aí eu pergunto para vocês, em que tempo vocês estão vivendo? Será que vocês estão, né, nós estamos vivendo o momento presente, conscientes, ou nós estamos vivendo no passado ou no futuro? Isso é o mais comum. Né? A gente vive no passado porque a gente quer mudar aquilo que aconteceu.
E aqui estão as nossas maiores crenças. Então, eu vejo lá algo que eu não consegui fazer e eu fico olhando para trás, para aquilo que aconteceu e querendo mudar aquela situação. Ou, às vezes, eu estou vivendo num tempo futuro, imaginando, como vai ser a minha vida se eu fizer esse trabalho, mas só que eu não caminho, não dou os passos. Então, sonhar sem ter ação também não faz com que a gente realize as coisas, né? Tem as prisões aí do consumismo. Então, quantas pessoas acreditam que através da compra de algo, ou, né, quantas pessoas aí têm compulsão por gastar, né? Uma coisa é aquilo que você... Desculpa, olha, a garganta já está... Uma coisa é você comprar, mas com satisfação, pelo fato de você realmente se sentir merecedor, ou você, às vezes, quando você atinge uma meta, você coloca aquilo como se fosse um prêmio. Outra coisa é quando você consome com o objetivo de preencher algo que te falta, né? Às vezes, algo que te falta aqui no coração, tá? Então, vocês podem pensar aí quais são essas prisões. Tem eu não coloquei aqui, mas eu gosto de falar da síndrome do pensamento acelerado também, que o Augusto Cury fala, né? Nós vivemos num tempo em que as informações são muito rápidas e a gente recebe informação o tempo todo. Se a gente for pensar, principalmente nesse momento da pandemia, gente, quantas milhares de lives a gente viu? E nós, às vezes, entramos também nessa loucura. Eu preciso ter mais conhecimento, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E aí a nossa mente, ela fica tão acelerada que ela traz estresse, insônia, dor de cabeça, dor no corpo. E aí você pensa que você está doente, mas tudo isso é reflexo do quê? De uma mente muito acelerada. Então, trazer para o momento presente pode fazer com que a gente tenha uma vida melhor, né? Confesso que eu também estou exercitando, tá? Então... Fabi, 2 dias seguidos já que eu me permiti ficar na cama até as 2 horas da tarde. E foi uma delícia. E foi muito bom. Desacelera, entendeu? Deixa você mais leve, né? Hoje eu tô bem, ó. Eu tava tão acelerada que o corpo não tava dando conta. E às vezes é bom, né? A gente desacelerar, entrar num ritmo assim que seja o nosso ritmo, porque às vezes a gente quer acompanhar o ritmo de outras pessoas. Lembra da comparação? A gente acredita que o outro está fazendo mais e que ele tem mais resultado do que a gente. Mas às vezes é só aquilo que a gente está vendo, que às vezes nem é a realidade. O outro também está na mesma situação que a gente. A gente acredita que ele está melhor que a gente. Tá? Então, a gente fala que é um processo, né, de mudança comportamental, na mudança de crenças, né, de autoobservação, autoconhecimento, né, para que a gente possa atingir aquilo que a gente quer na vida. Tá? Então, pessoal, quero agradecer por vocês terem participado. Eu sei que tiveram aqui várias pessoas que é a primeira vez que estavam aqui participando com a gente. E se alguém quiser falar alguma coisa antes da gente encerrar, fazer algum comentário. Eu quero agradecer, Fabi. Você nos dá tanto, como se não bastasse tudo que você vem fazendo por nós no direito sistêmico, levando tanta informação, indo na frente, abrindo espaço. Você ainda nos presenteia, você é muita generosidade. Muito obrigada. É maravilhoso te ouvir sempre. Você tem sempre coisas para agregar. É maravilhoso estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Flávia. Recebo com gratidão. Um dia eu vou aí para o Rio para te abraçar.
Eu vou para São Paulo também. Também. E vou para o Sul também conhecer Bianca. É isso aí. Alguém mais quer falar? Clara, Eu quero agradecer, uma gratidão. É o segundo evento que eu participo com você, Fiana, e é sempre uma honra, é sempre muito bom ouvi-la e muito aprendizado sai daí, viu, das suas lives, desse bate-papo, né? Porque eu acho que você aprende com todo mundo, o que todo mundo diz ressoa muito em mim, né? E então, gratidão a todos por compartilhar também. Muito obrigada, gratidão. Gratidão, Valéria. Um abraço para você. Fabi, escolhe aí um número de 1 a 34. Nossa, de 1 a 34? Eu quero logo 34. Tcharam! 34 é o último. Consciência. Estar em contato com o seu redor e ao mesmo tempo focado em si. Um despertar para a vida, para a morte, para o tempo, para cada momento que se vivencia. É estar sensível ao mundo e sempre em busca de mais crescimento. Todo exemplo é válido para expandir tal poder que vem de dentro. Linda, isso mesmo. Isso mesmo. Gratidão, Bi. Gratidão, O que vocês duas fazem exatamente isso. Vocês trazem a gente a consciência e então vocês expandem e fazem o aporte, sabe? Vocês trazem a nós o download e fazem com que a gente expanda, né? Muito obrigada. Gratidão. Gratidão imensa, então, a todos vocês. Clara, olha, Maria Emília, você pode tirar umas fotos para nós? Não sei se você tirou, a Maria Emília está aí. Não sei se a Adriana também, a Cris Navarrete está tirando umas fotos aí. Cris? Não, eu só tirei 52 por enquanto. Mas a cara da Bianca. Eu tô ficando boa, Bianca. Eu tirei mais Sem lindas. avisar, não vale pra gente se preparar e fazer caras e bocas. Então, isso que eu ia falar agora, assim, abrir, só que eu sou lesa ainda, tem que parar e fazer assim e ficar esperando um pouquinho, ainda mais que tem que correr as páginas, então, quem puder abrir a câmera. Quem puder abrir a câmera para a gente dar uma foto. Tem gente que eu não sei, o computador, o iPhone, a Inês, não sei se, né, quem quiser, óbvio. Aí a gente combinou, ficou muito bonitinho da outra vez, que fez assim, mas sem mexer, ficou muito lindo. Aí, então sorriam. 2, 3 e fala aí, Emília. Foi. Gratidão. Né? Quero agradecer também, eu não falei as meninas no apoio, a Cris Navarrete, minha amiga, que está sempre comigo no apoio. A Adriana Perrone, que também está aí. Adriana, obrigada também. Clara, gratidão por você ter comparecido hoje e ter dado esse privilégio. Sempre muito bom te ouvir. Muita gratidão. E gratidão a todos vocês, gente. Alunos, quem está chegando agora, vocês são sempre muito bem-vindos, tá bom? Então, um beijo, ó, no coração de todos vocês. Beijo, gente. A gente se vê na próxima. Bianca, gratidão. Beijo, até breve. Beijo! Beijo, beijo, beijo. Beijo, Clara. Beijo, Adriana. Tchau, menina. Todas.